Olá, juventude, a paz do Senhor nessa noite, amém? Quero compartilhar com vocês uma palavra bem conhecida, mas que eu quero que vai falar ao teu coração, que se encontra em Marcos, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 35, que nos diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O que eu quero extrair dessa mensagem para a nossa vida, nós vemos aqui que fala a respeito de Jesus acalmando uma tempestade. A gente vê que Jesus já estava tarde, Jesus tinha passado o dia pregando, falando a respeito de parábolas, e ele convida, ele faz ali um chamado aos discípulos para passarem para outra margem. Então, primeira coisa que nós vemos aqui nessa história é que Jesus é quem tem a ideia de passar para outra margem e fala para os discípulos para eles passarem. O que acontece logo em seguida é que os próprios discípulos despedem a multidão e eles vão com Jesus, que já estava no barco. E diz a palavra que no meio do caminho, outros barcos também o seguiam, e no meio do caminho se levantou um grande temporal, uma grande tempestade de vento e ondas que se arremessavam contra o barco. E esse barco, diz aqui a palavra, que ele encheu-se de água. Algumas traduções dizem que ele foi a pique. Foi a pique é quando o barco está tão cheio de água que ele chega a ponto de quase submergir, de quase afundar. O que eu quero extrair dessa palavra para a nossa vida é que Jesus, quando ele nos convida, quando ele nos dá um direcionamento, ele nos convida para fazer algo, nos manda fazer algo, ele garante, a nossa chegada ao outro lado, independente do que vai acontecer aí no meio do caminho, no percurso do caminho. O que acaba acontecendo aqui é que Jesus dá um direcionamento para eles, diz: olha, vamos passar para outra margem, para o outro lado da margem, que já está ficando tarde, e eles seguem Jesus. Mas sabia-se que naquela região ali era comum levantar em ventos e tempestades, porque era um local, uma grande lagoa, na verdade, ali o Mar da Galileia é uma grande lagoa que fica um pouco abaixo do nível do mar, rodeado de montanhas. Então vinham correntes de ar dos lugares mais altos e ali, volta e meia, se levantavam realmente algumas tempestades. A gente sabe que é uma lagoa de mais ou menos aproximadamente 20 quilômetros de comprimento por 13, 14 de largura. Então, para quem estava ali dentro de uma embarcação pequena, realmente aquilo era um grande mar. E eles são surpreendidos pela tempestade. E acontece agora que eles se apavoram com essa situação e eles vão despertar, mas ainda bem que eles se despertam para ir acordar o mestre. Mas interessante é que eles temem e esquecem por um momento que foi o próprio Jesus que disse: é preciso que nós venhamos passar para outra margem. Então, o que eu quero te dizer, se Jesus te deu um direcionamento, tem promessas, lançou promessas sobre a tua vida, não é esse momento de tempestade, de dificuldade, que vai impedir que essas promessas se cumpram, que vai te impedir de chegar no teu destino final, no teu caminho, ou atravessar para o outro lado da margem. Amém? Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. E interessante também é que no meio desse temporal, Jesus estava na polpa do barco, dormindo sobre o travesseiro, diz a palavra. Outra coisa que a gente extrai daqui também, tremenda, é que Jesus, como humano, pleno Deus, mas pleno homem, como humano, ele estava recarregando as suas energias ali. E também Jesus poderia saber já o que ia acontecer, e para ele, como é onisciente, onipotente, como é o nosso Deus, ele não se deixa abalar como nós humanos nos deixamos abalar. Nós esquecemos às vezes que Jesus está na polpa, Jesus está dentro, Jesus está conosco. Ele pode estar em silêncio, parece que ele está adormecido, mas ele não está. Ele está presente ali. E se ele está presente, nenhum mar, nenhum vento
vai nos fazer afundar, naufragar e morrermos afogados aí no meio das tempestades da vida. Amém? O próprio Jesus diz também que no mundo nós teríamos aflições, mas que era para nós termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Pressupõe-se que se Jesus conseguiu vencer o mundo, as aflições desse mundo, nós, se estivermos com ele e nele, nós também vamos conseguir vencer. Isso é uma notícia maravilhosa para a nossa vida. Então o que eu quero te dizer, não esqueça que Jesus está na polpa, Jesus está dentro. Então nenhuma tempestade vai fazer essa embarcação da tua vida afundar, porque ele está dentro. E aí só é preciso despertar ele como os discípulos fizeram. Foram lá, despertaram, mestre, mestre. Não te importa que pereçamos, e com certeza Jesus não iria deixar perecer. Mas Jesus iria cuidar dos seus servos, dos seus discípulos, e ele iria repreender aquele vento. Como diz a palavra de Deus, que ele acaba fazendo isso. Ó, diz assim: e ele despertando repreendeu o vento e disse: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se bonança. Então nós vemos que Jesus ele faz bonança sobre a nossa vida depois da tempestade. Aguenta firme a tempestade, clama ao Mestre que ele repreende o vento, o mar, a tempestade acalma e a vitória é nossa. Em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a tua vida, jovem. Não temas tempestades, só não deixa Jesus de fora da tua embarcação. Deixa Jesus dentro da polpa e tudo vai dar certo. Daqui a pouquinho a bonança de Deus está chegando para a tua vida, amém? Deus abençoe a tua casa, a tua família e a tua vida tremendamente em nome de Jesus, amém? Deus abençoe.